Olá, gente. Boa noite a todos. Eu quero saber mais uma edição, hoje com o professor e vereador de Salvador, Silvio Humberto. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bora, Débora. Ora, Taina, seja bem-vinda. 28 anos. Sejam bem-vindos. Estou aqui colocando o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindos. Colocando aqui o tema da nossa live. Pronto. Agora vai. Não ficou legal. Vamos lá. Boa noite a todos. Vou fazer aqui uma propaganda rapidinho aqui do nosso trabalho. Essa semana aí a gente não realizou outras lives porque realmente a gente está buscando encontrar, né, pessoas com grandes histórias, com grandes contribuições, né, para a nossa cultura, para a nossa cidade. A gente está com várias solicitações na rua e as pessoas estão sem agenda, né, por conta de todo esse momento que a gente está vivendo. Todo mundo com seus compromissos virtuais agora, e eu estou aguardando. A gente está com grandes nomes da cultura para serem entrevistados aqui, e em breve vocês vão estar sabendo quem vai estar conosco, tá bom? Eu quero aproveitar o momento para parabenizar a dona Nalvinha, nossa aluna aqui de capoeira, da federação. Completou 61 anos ontem. O nosso amigo também, Edson Antônio, fez aniversário no dia 4. Então, parabéns para vocês, certo? Falar também que o nosso Instagram, ele hoje se encontra com 131 inscritos. E espero que hoje, depois dessa live, a gente consiga aumentar esse número, tá? Vocês podem encontrar lá Edson Negrete Topázio. Vocês colocam, acessam, se inscrevem no canal, compartilham e comentam, tá bom? Tô esperando aí por vocês. Vou tentar aproveitar o máximo possível essa live de hoje. O nosso convidado já está aqui, vou chamar ele, tá bom? Hoje vai ser lindo, viu? Muita coisa para a gente aprender e conversar. Olá, boa noite. Salve, Negrete. Boa noite, galera aí. Boa noite. Tudo bem? Bom Como vai, Silvio? reencontrá-lo. Muito bom reencontrá-lo. Ah, tá Tá me falhando um ouvindo pouco, bem? né? Agora eu tô te ouvindo. Eu vou fazer a abertura oficial com a sua presença, tá? Tá bom. De antemão, eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho. Quero pedir permissão aos mais velhos para mais esse trabalho. Gostaria também de agradecer aos nossos mestres, mestre Dinho, mestre Wilson, pelas oportunidades. Tá? Hoje, nós estamos aqui recebendo o professor e o vereador de Salvador, Silvio Humberto. Eu coloquei aqui, fixado, o nosso tema. A gente vai falar um pouco sobre os 28 anos de existência do Instituto Cultural e Beneficente Steve Biko. A gente trouxe uma série de dúvidas com relação ao Instituto, mas antes de a gente entrar no bate-papo, Silvio, eu gostaria de te pedir permissão para falar um pouquinho só
sobre essa minha relação com você, tá? Eu digo, sabe, de coração aberto, que esse momento que eu tenho a oportunidade de te conhecer, que foi uma plenária de capoeira, eu já estava bem desanimado com a questão política. Uma que a gente nunca aceita, que a gente é um ser político. E eu fiquei fugindo disso por muito tempo, por tudo que todo mundo sabe, né? Mas, de uma maneira ou de outra, a gente sempre vai estar envolvido na política. E nessa plenária eu tive a oportunidade de ouvir um homem negro, certo? Falar muito bem, e até então eu não sabia quem era. Eu tive algumas demandas aqui na comunidade da Federação, no Lago do Binóculo, aqui na Rua Miguel Lemos, e eu tive a oportunidade de conhecer Edson Antônio, que por coincidência é o assessor do nosso vereador. E até então eu não sabia o nome daquela pessoa, e eu fui até o gabinete, e para minha surpresa, era a mesma pessoa. Tá? Então eu digo para todos vocês que estão aqui acompanhando, é um ser humano assim, ímpar, uma pessoa completamente aberta para ajudar, para ouvir. Tivemos uma situação aqui na nossa comunidade que perdurou por quase 2 anos, e esse homem que vocês estão vendo aqui conosco hoje, juntamente, né, com seus assessores, foi quem segurou a barra aqui do professor Negrete. Conseguiu mobilizar muitos capoeiristas de outros bairros, fizemos uma grande caminhada aqui na nossa comunidade. Tenho certeza que todas as pessoas aqui do bairro lembram disso e marcou. Independente do resultado final, eu digo para você hoje, Silvio, e toda a sua equipe, todos os seus assessores, o meu muito obrigado. Já tive a oportunidade de falar com Edson, mas não tive a oportunidade de te agradecer dessa forma. Então, muito obrigado. Saiba que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, pelo seu trabalho, por tudo que você vem desenvolvendo aqui na nossa cidade ao longo desses anos. Então, sem mais delongas, eu disse isso, que estava aqui engasgado, precisava. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso vereador e professor também. Ele vai falar um pouquinho aqui dele antes de falar do Instituto, tá bom? Então, Silvio, agora é com você. A gente quer saber um pouquinho quem é o vereador Silvio Humberto, as suas origens, e aí depois, porque não tem como falar do Instituto Steve Biko sem falar de você antes. E na sequência a gente começa a falar do Instituto, tá bom? Tá bom, meu caro. Eu que agradeço essa parceria, né? Eu digo sempre que ninguém faz política sozinho, né? A política existe para poder fazer com as pessoas, para as pessoas. É isso que eu acredito. Eu não me canso de repetir que eu não entrei na política buscando olhar para o meu umbigo. Entrei na política porque eu acredito que é possível melhorar a vida das pessoas. Então, eu sempre fiz política desde os 18 anos, né? Nós somos vizinhos, porque eu nasci na São José, saí daí em 92, né, mais ou menos, 92, 93, que eu me mudei para o Imbuí, mas ali eu já tinha 28 anos. Então eu morei minha vida toda, meus amigos, alguns que já se foram. Eu cresci jogando bola ali na São José, não tinha asfalto, era no barro, era com esgoto a céu aberto, mas naquela época acho que a gente tinha tanta imunidade que não pegava absolutamente nada, né? Mas eu me orgulho muito de onde eu saí, né, desse lugar, que para a gente quem é mais antigo sabe que ali nós chamamos da Rua 13, a Rua 13 de Maio, né, mas a gente chamava assim a Rua 13, né? Então a São José chegou depois, né? Então, assim, é um lugar que, onde eu estou, eu sempre falo dessa minha referência, né? Foi ali que minha família, que minha irmã está lá até hoje, Márcia, ali na Ladeira Mãe Creuza, né? Os nossos amigos, amigas, o pessoal da Fonte do Capim, do né, do Cantuá, então aquela região ali, muito me orgulha, né? Tenho muito orgulho, né, de ser da Rua 13, né? E na medida do possível, né, buscar devolver, né, as pessoas de lá, né, buscar também melhorar a vida das pessoas,
Porque tem várias formas que você melhora. A política tem isso. Você pode ser você mesmo, mas também os seus adversários, na medida que você está fazendo um bom trabalho, eles começam a chegar lá para querer fazer também, né? Com uma forma é, de gerar uma concorrência e de querer gerar uma destabilização. Quem ganha com tudo isso é a população que vai tendo, e aí a política é você reconhecer, né? Que as pessoas reconhecem, né, o que você faz, independente de você estar olhando o que você está fazendo. Então, tem coisas que eu já fazia antes, meu pai fez muito, eu herdei, meu pai saía varrendo a rua toda, né, consertando as ruas, então ele sempre ajudou e, de certa forma, a gente termina herdando isso, né? Essa semana nós perdemos uma pessoa importante, né, que foi TT, né, que a gente perdeu para o Covid, para essa pandemia, Covid-19, a irmã de Júlio, de Cláudia, de Ana Rita, de, de né, o filho dela, Elias, né? Então, assim, foi uma perda, assim, foi muito rápida, né? Rosane, né? E, assim, Lia, né? Que são as pessoas que são as irmãs dela, Mosquito, né? Só que, de certa forma, a gente cresceu, nós crescemos juntos, né? Então, é o momento que a gente tem mesmo de ficar em casa, de buscar assim, ter o máximo cuidado possível, porque são nossas vidas que estão em jogo. E você, meu agradecimento especial, né, por essa parceria, por essa troca, porque é troca mesmo, né? Assim, é troca, né? Eu aprendo, vou na roda, né? Acompanho, né? Quando eu tenho possibilidade, mas eu digo que a gente cresce junto, é assim que se faz. E eu espero que você vai nessa caminhada aí, professor, contramestre, e em breve, né? Você será um mestre, né? Porque tem coisas que só precisa da formalização, né? Na medida que você já cuida dessas pessoas. Então, eu acho que a gente está no mesmo, é a mesma página de gente que se importa com gente. E aí nós vamos fazendo, né? E sempre também agradecer essa figura importante aí que trabalha, que nós que crescemos juntos também, eu conheço desde os 14 anos, que é Edson Antônio aí, quando a mãe dele chamava, né, Dona Nininha, que o chamava de Dinho, né? Mas ele agora é Edson Antônio, mas Dona Nininha assim o chamava, né? Então a gente se conhece dessas longas datas. Então é isso, né? Então hoje ser vereador é parte dessa caminhada. A gente está aí continuando, né? Eu sempre digo que a gente pode não ser 100, mas a gente chega a 80, em alguns momentos 90, em alguns momentos a gente chega a 100%. A gente não agrada a todo mundo, mas eu sempre vou fazer o que eu acho que é certo. Maravilha. Como a gente colocou isso também no Fly, eu gostaria, vereador, que o senhor falasse também um pouquinho do senhor enquanto professor, para os nossos ouvintes também saber, né, que o senhor tem esse outro lado também, o senhor leciona. Eu sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana desde 1993, novembro de 93, então já dá quase uns 27 anos, deve completar esse ano, né? Eu fiz economia, né? Fiz um mestrado em economia na Universidade Federal da Bahia, depois eu fui para Campinas, Unicamp, passei um ano e meio lá, quando eu fiz o doutorado em economia com concentração em história econômica, né? Fiz uma tese que a gente chama discutindo sociedade, racismo e economia, buscando entender como é que o racismo estrutura as relações do poder. Eu diria, eu sou alguém que assim, tive a sorte de nascer numa família estruturada, numa boa família, pai e mãe ali, a gente ali pobres, mas assim, com algumas vantagens do ponto de vista ali na São José, quando eu olhava para o lado, mas assim, a gente nunca foi criado diferente das outras pessoas. A gente sempre foi para servir. Eu vou citar o exemplo do telefone que era de lá de casa, mas servia a todo mundo. Era um telefone, isso que o povo fala telefone comunitário, mas na periferia você tem telefone naquela época, nos anos 80, então esse telefone servia para todo mundo, né, para as pessoas, recados, a gente chegava lá e ai da gente que não descesse para dar o recado, né?
Então, mandar chamar. Um dia estava lembrando da máquina de escrever, que meu pai consertava a máquina de escrever, e nisso, no consertar a máquina de escrever, a gente também emprestava a máquina de escrever. A máquina de escrever, para quem não sabe, é a anterior, né, ao computador, né? Então, essa máquina de escrever também rodava na mão de muita gente lá na São José, mas isso eu acho que a gente sempre teve essa característica, ter as coisas, mas também saber que a gente podia dividir. Até eu lembro que eu tinha uma bicicleta e fazia isso com minha bicicleta também, né? Aquela coisa, me deu uma volta aí. Então a gente dava a volta de bicicleta. Né? Então, tem umas coisas assim que vai incorporando em você que você simplesmente não sai. Agora você me trouxe uma lembrança, né, que tinha uma vizinha, né, que era a tia de Mário, né? Era Marivaldo, né, que foi ex-marido, que já Marivaldo já foi, né, que justamente era o marido de TT, né, que já tem um tempo que ele foi embora. E assim, a tia dele, finada dona Odete, ela chegava para mim quando ela ia lá em casa, né, que trabalhava lá em casa também, às vezes lavava uma roupa, tal, com minha mãe lá, e ela dizia assim, professor, ela com 13, 14 anos me chamava de professor, né, porque eu fiz vestibular muito cedo, eu fiz vestibular com 16 anos, entrei na universidade com 17, então eu estava lavando o carro, né, de meu pai ali, que tinha um Fusquinha, e quando eu liguei o rádio, eu vi o meu nome, né? Assim, então foi no dia de Iemanjá, de 2 de fevereiro de 1980. Eu lembro porque foi o dia de Iemanjá, então esse presente de entrar na universidade, eu eternamente grato à nossa rainha do mar, Odoia. Né? Então, ela sempre me chamou de professor, então isso você vai incorporando. Eu gosto muito de ser professor e me realizei nessa profissão. Né? O fato de trabalhar dentro da Steve Biko, isso me fez crescer muito como educador, né? O educador das relações raciais, educador das relações, trabalhar para promover a igualdade racial. Né? Então, a Biko é essa escola, onde você dá e você também recebe. Tenho aprendido muito, estou afastado desses praticamente 8 anos assim, do dia a dia, né, por causa dos afazeres que me chamaram, né, porque na verdade não foi só uma escolha minha, mas na verdade também eu aceitei um convite e sei a importância do que nós fazemos na Câmara para a população. E a Bico foi essa fonte. Eu sempre digo que, né, não é o vereador, que eu sou um dos fundadores do Instituto, né, que tem uma instituição. É a instituição Steve Biko, que é muito maior do que todos nós, que tem um vereador. Então ela tem vereador, tem professor, tem mestre, tem doutores, tem parceiras internacionais, né? Tem a força do que a gente não vê, que mantém a Bico em pé. Né? Então é a Bico que tem as pessoas, né? E que as pessoas que fazem a Bico. Mas eu sempre digo, né? Isso é Steve Biko. Já que a gente começou a falar do Instituto, vereador, eu estou olhando aqui minha pauta. Então, em 31 de julho de 92, né, um grupo de amigos se reúnem e tem a ideia, né, de criar esse instituto. Em 92, aconteceu algo que inspirou vocês a criar essa ideia, a criar esse local onde abrigasse, né, os afrodescendentes? Teve algo assim que motivou vocês a ir? Professor Negrete, eu diria assim, vou parafrasear, acho que é uma das falas de Paulo Freire, né? Ou de Paulo Freire não, esqueci até o nome dele agora, Paulo, o que escreve Brida, tal, esqueci o nome dele, Paulo Coelho, né? Tem uma das coisas que ele diz, incrível o poder das coisas quando elas precisam acontecer. Então tem coisas que precisavam acontecer. E eu acho que o fato da gente ser militante do movimento negro, como eu disse, eu também entrei no movimento negro, eu tinha 18 anos. E nesse momento, até que a Bico surge, eu estava afastado mais porque eu estava fazendo mestrado. Então eu sou convidado para essa primeira reunião. Né? E vinha de uma constatação de que não havia, assim, o número de estudantes negros nas universidades era uma exceção. Éramos muito poucos
quando nós comparávamos ao tamanho da nossa população, porque a grande parte dos nossos ainda estavam terminando o segundo grau, o ensino médio, e achavam que quando terminava o ensino médio, né, ele simplesmente dizia assim, eu me formei. E a grande brincadeira que a gente fazia nas entrevistas, né, porque na época a gente fazia entrevistas, assim, juntava, e continua fazendo, era falarmos que você se formou em quê? Por que você acha que você chegou nesse patamar aqui, que abre portas para uma outra coisa e você para aqui? Né? Lembre-se que nós, onde nós moramos, tinha um lugar mais perto da universidade onde nós morávamos. Né? A Rua 13 é fronteira com a universidade. Né? Levou um tempo o pessoal achando que a expansão da universidade se daria para o lado de cá e poderia existir uma desapropriação ali de toda aquela região que é a universidade de cá. Né? Ainda bem que ela cresceu para o outro lado. Mas o que a gente constatava, e era real, e você deve lembrar bem disso, a universidade as pessoas chegavam ou para jogar bola, no campo do 40 por ali, né? Ou da pecuária, como a gente chamava, na verdade era pecuária, o povo falava a pecuária, e pegar manga no vale, né? Que ali as pessoas iam pegar, sobretudo manga, e eu diria, malmente ser paciente do Hospital das Clínicas, com suas filas intermináveis. Né? Ou um ou outro, né? Ali ali na Fonte do Capim, que tinha um irmão de Lázaro, Roberto, né? Eu acho que era, não era Roberto, não, esqueci o nome dele, que é o pai de Parará, né? Que trabalhava na universidade, na prefeitura do campus, então você teria algumas das pessoas que até hoje trabalham lá, né? Guinho e outros, né? Que trabalham lá né? Como na parte da construção civil. Então, ir para a universidade era uma coisa, as pessoas passavam por ela, né? Mas não se sentiam parte dela. Era o famoso perto, longe. Tinha gente que poderia vir de chique-chique e estudava na universidade e saía doutor. E a gente ali perto, que era uma questão só de subir aquela ladeirinha ali, vinha pela Fonte do Capim, subia onde morava a finada dona, que a gente chamava minha tia Glória, aquele cantinho ali, dona Maura, né? Ali perto, só era subir que você sairia lá em cima, quase em frente ao serviço médico da UFA. Então foi constatando essas realidades diversas, né, que desse grupo se reúne, né, eu estou contando o que eu via, mas os outros eram muito semelhantes. E isso deu essa tomada de atitude que fez a diferença e tem feito e vai continuar fazendo a diferença na vida de muita gente. A gente mudou, assim, abriu perspectiva para muita gente. Eu fico muito feliz, né, muito orgulhoso, e orgulhoso no sentido bom da palavra, né, e ter proporcionado, juntamente com outros, assim, a possibilidade das famílias negras colocarem a universidade, o acesso à universidade, como parte do seu sonho de vida, do projeto de vida e trabalho. Maravilha. Olha só, eu tenho várias pessoas entrando aqui na live, vereador, que tiveram a oportunidade de passar pelo curso lá na Chivibico. Então, a todos vocês, muito obrigado, né, por estar participando dessa live. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou tentando destrinchar o máximo possível alguns temas, porque é importante a gente saber sobre algumas questões. Por exemplo, por que Steve Biko? Eu tenho aqui nas minhas anotações, ele foi preso e foi morto na África do Sul em 1977. Dentro desse panorama todo, tinha outras pessoas ao redor do mundo, né, encabeçando as mesmas lutas, né, os mesmos ideais. Por que nesse momento vocês escolheram ele, vereador? Você está fazendo umas perguntas até bem, assim que eu diria, inusitadas, porque às vezes não nos perguntam assim, a gente termina ficando muito acostumado a responder algumas perguntas, né? Mas eu te diria, assim, quando nós começamos, não tinha nome. O nome era cooperativa, né? Então, vamos para a cooperativa, quem foi convidando, entre na cooperativa.
Esse era o nome. Não tinha nome e a gente começou, não tinha, na época se chama, o que hoje é CNPJ, na época era CGC, né? Não tinha CGC, a gente levou pelo menos 4 anos funcionando com base, eu diria, nos nossos recursos, nos nossos cheques, né? Porque a gente abriu uma conta e 2 pessoas assinavam, então a gente mesmo, né, com nossa grana, né, ajudando, a gente criou a categoria dos chamados sócios contribuintes, que eram as pessoas da comunidade que vinham e contribuíam com 20, 30 reais. Os estudantes que não tinham dinheiro pagava, eu acho que 10% do salário mínimo, né, que hoje corresponderia talvez na época, menos de 100 reais, mas era 100 reais hoje, mas era muito menos, 8% do salário mínimo. E aí, quando você comparava aos cursinhos pré-vestibulares, as pessoas não pagavam absolutamente nada. E tinha gente que não pagava, né? Não tinha condições de deixar de estudar. Os professores, a gente pagava ajuda de custo, né? Uma professora que era do nosso tempo, Maria Duvalina, que depois se torna diretora do Instituto, né? Diretora pedagógica, depois diretora executiva, né? Foi dar aula de Química. Lázaro, né? Eu peguei em casa, Lázaro ainda estava fazendo vestibular, eu digo, Lázaro, tem uma novidade, você agora vai dar aula de Física. Ele, como é? Eu disse, você agora vai aprender a dar aula de Física. Bora ali que você vai dar aula de Física. Ele ficou assim, e aí, virou professor a partir da bico, né? De dar aula começou a dar aula de Física, ele ainda estava se preparando, estava saindo da escola técnica e estava se preparando para a universidade. Então, o nome, né, e aí a gente tem que dizer, foi Valdo, né, Valdo Lumumba, que traz esse nome a partir do filme Um Grito de Liberdade, né, conta um pouco da história de Steve Biko ali, né, e o que me disseram é que quando nós demos o nome, não só o nome veio, aquela energia ancestral, né, eu sinto que ele está conosco, né? Então, o filho dele já esteve por 2 vezes, né? Eu já fui lá na África do Sul, quando se fez 30 anos da morte dele, eu estive lá, depois Michel foi lá também, quando se fundou, quando teve o prédio a fundação do Instituto Steve Biko lá na cidade. Então, assim, eu diria que essa homenagem que nós fizemos à memória de Steve Biko mostra o quanto nós temos de similaridades, de congruências, de relação. É como se fosse uma espécie de reconexão com o nosso povo, de onde nós viemos, né? E, além disso, ele trazia um tema que para a gente é extremamente caro, no sentido da sua importância, que é a consciência negra. Então, essa frase que ele diz, a consciência negra não é uma questão de pigmentação de pele, é uma atitude mental, né? Então, nós fomos, à medida que você vai lendo sobre ele, vai conhecendo, e eu tive a oportunidade de ir à África do Sul, eu não lembro bem quando foi, se foi 2010, e eu visitei o Museu do Apartheid. E no Museu do Apartheid, uma coisa extremamente dura, né? Que você sente o quanto aquele povo, o sofrimento do povo sul-africano, e foi a primeira vez que eu vi uma gravação de Steve Biko. E eu fiquei extasiado assim na frente da TV, passando e eu assim parado olhando a entrevista dele, né? Então assim, para mim ele a passagem foi só do corpo, né? O físico, porque quando o que você fez em termos essa sua energia que fica em termos da vida, assim, do que você fez, né? E do pouco tempo que viveu, ele consegue ultrapassar a barreira do espaço, tanto que chega até nós, né? E a barreira do tempo. Ele vai seguir, né, enquanto esse instituto tiver razão de ser, e vai ter muito, porque a gente tem se renovado bastante. A gente começou com um cursinho pré-vestibular, e hoje, que vai ficar pronto, né, agora com esse período deu uma parada, mas a nossa faculdade, o nosso instituto ali em frente à Casa da Itália, ali nas esquinas, nas encruzilhadas do conhecimento, isso, ali na virada das Mercês, eu digo ali que você tem várias encruzilhadas, então são as encruzilhadas do conhecimento, onde todas as pernas levam
aquele portal do conhecimento que é o Instituto. E assim, a gente tem cursos de formação de lideranças, né? A gente vai dar um atendimento agora super importante nesse período que os estudantes estão trabalhando de forma remota, né? E aí com essa, assim, se preparando não presencialmente, mas semipresencialmente, que vai ser o bico na cabeça que a gente vai trabalhar com as famílias e os estudantes para trabalhar a saúde mental. Então tem um grupo de Meu psicólogos e vereador, psicólogas, né? Digo, ó, vou interromper o senhor, vou te pedir desculpa. não, claro. Eu não vou deixar o senhor falar tudo agora, não. Eu tenho Ah, tá. eu tenho algumas perguntas aqui antes disso. Meu mestre Hudson chegou aí na live, seja bem-vindo, mestre. Tava tendo uma live em paralelo com o mestre Dinho também, e uma série de outros mestres que estão no Brasil e fora do Brasil. Então, um salve também para o meu mestre Dinho. Vereador, eu dei uma pesquisada em algumas coisas e eu queria saber a respeito da disciplina Cidadania e Consciência Negra, né, que tem a sigla CCN. Ela ainda Isso. faz parte da estrutura do curso? Ela é o coração e a cabeça do Instituto, né? É ela que muda Maravilha. a vida das pessoas, é ela que eu digo que rompe com a escravidão mental, é ela que diz para as pessoas que recebem tantos nãos ao longo da sua vida, ela diz sim, você pode. Quando o Obama falou sim, nós podemos, a gente já falava isso há um tempo, né? Então é a forma que nós encontramos de levar ao mesmo tempo o que as pessoas vieram buscar, que em tese vieram buscar assim, eu quero um cursinho mais barato, e aí essa é a forma que a gente utilizava para atrair, quando chegava, recebia o CCN pela cabeça. E aí Mas, que transformava, porque nesse sentido você entendia que você não estava ali apenas para cumprir um ano letivo. O CCN era você entender os porquês. Por que você, às vezes, estava com 40 anos e era a primeira vez que você estava querendo entrar na universidade? Por que você tinha poucos negros nas universidades? Por que nós somos a vítima preferencial da violência policial? Por que o que acontece na nossa rua? Né? Por que essa guerra às drogas, na verdade, não é guerra às drogas, a gente já sabe quantos dos nossos nós já perdemos, porque não existe guerra às drogas, existe guerra às pessoas. As drogas não morrem, quem morre é a gente. Né? Então, por que a gente está nessa situação? E começar a entender que as nossas saídas são saídas coletivas, né? E foi assim que o nosso povo conseguiu resistir, né? Entender que o que é o racismo, né? O racismo enquanto um fenômeno complexo, né? Entender, acima de tudo, né? A importância da autoestima, de você gostar de você, como diz a música Levanta e Anda, né? Você é o protagonista dos seus sonhos. Se você não correr, ninguém vai correr por você. Mas isso não significa que você vai correr sozinho. Você precisa correr com sua comunidade, né? Entender o papel da disciplina, por que tem que valorizar a cultura negra, o que é que você aprende. Você pode aprender com a roda de capoeira, né, em termos de disciplina, de objetivo, de ter um objetivo para chegar. É muito mais do que o gingado do corpo que lhe faz bem, mas, acima de tudo, você saber que você está preservando uma herança ancestral de outros que vieram antes de você. Então, é aquilo que está no disco de Marley, aquele cheio de bandeira, né? África, né? Africa Unite, né? E ele diz, trazendo Marcos Garvey, um povo que não tem conhecimento da sua história é como uma árvore que não tem raiz. Então, o linguajar que diz, saco que não tem, saco vazio não se põe em pé, né? Ou ele diz, não fica em pé. Então, assim, o CCN enche a sua cabeça de assuntos, e é o CCN que torna os bicudos o que eles são, né? Em tese, assim, lá vem os problemáticos. A gente é problemático mesmo, mas é porque a gente cria o bom problema, a gente procura trabalhar os estudantes para que tenham uma mente articulada e não tenham uma mente aprisionada. Então, esse assim, é a razão de ser do nosso instituto, é o CCN. a ideia, eu percebo, e isso é notório, que a ideia do sistema, vereador, é justamente
essa, criar pessoas jovens com vendas nos olhos, para que eles não consigam interagir com tudo isso que está acontecendo. Então, fica aqueles jovens passando para a fase adulta, sem uma maturidade, sem entender, sem conseguir dialogar a respeito de tudo isso que está cercando a gente. E eu fico pensando, e eu já estou pensando bem lá na frente, quais são as possibilidades futuras do Instituto não só abrir para a questão do pré-vestibular, mas a gente fazer algum tipo de trabalho dentro das escolas primárias e secundárias, a fim de não esperar a preparação para o vestibular para a gente levar essa informação. Porque dentro dos livros de história, a gente sabe que a nossa história ela é negada para a gente. A gente só sabe aquilo que eles querem. E o CCN ele dá essa possibilidade e a gente fica pensando. De repente, essa missão foi dada para o Instituto e, de repente, a gente pode estar trabalhando nisso em outras fases da educação. Tá? É uma coisa assim que veio agora em minha mente e, quem sabe, possa ser que dê certo. Vamos falar agora... Deixa eu só lhe adiantar, quer dizer, adiantar e lhe dizer que, assim, isso que você traz como um sonho, eu diria que é uma realidade, porque hoje, né, a gente tem um dos cursos do Instituto, um dos seus programas é o Uguntec, né? É o que estimula a juventude para a área de ciência e tecnologia. Começou dentro do próprio Instituto, uma idealização inicial de Lázaro, né? Ele vem dessa área da mecânica, né? Então dizia que a gente precisa aprender física, química, ele inventou lá umas questões, trazendo o Ileaê, né? Trazendo os fatos históricos do movimento negro para estimular a juventude, a juventude a aprender física, química, matemática. Esse é o projeto Oguntec, que hoje, né, está no Edgar Santos, porque o nosso objetivo de buscar fortalecer essa parceria, e hoje com a diretora Lucinete, né, é o objetivo de, assim, ajudar o colégio a voltar a ser o que é, né? Assim, elevar a autoestima da escola, e isso tem dado resultado. A gente tem apoio da Universidade Federal, a parceria com a Dalquímica, né? Então, assim, isso tem mostrado o potencial desses estudantes que hoje eles estão envolvidos em ações para resolver alguns problemas do próprio bairro, que vai desde a questão do empreendedorismo no bairro, vai trabalhar com a questão de trabalhar com a questão da solução do lixo urbano, né? A questão da reciclagem, né? Então, assim, você tem algo que as turmas estão passando lá, que já pega os estudantes ali do segundo ano, que vai estimulando, né, para esses estudantes, né, buscarem outros caminhos, e na medida que aquela escola, né, se torna uma escola de excelência, mais pessoas chegam, e isso tem um impacto positivo com aquela juventude, né? Então, nos nossos casos, que a gente tem que lembrar que a gente está num território educativo, né, no território educador, né? Porque se você considerar que ali você tem ainda o Colégio Antônio Vieira, que é né, o 2 de julho, né, que fechou, mas eu estudei lá, né, no 2 de julho. Era um lugar, você ainda mantém a Sacramentina, você ainda tem o Udete Lomano. Então você é uma região de educação, é um território, né, que você tem várias instituições de educação. O 2 de julho não tem, mas tem também a faculdade. Ali já foi o Colégio Nobel do lado, né? Já foi o curso Nobel. Então, você tem uma área central, e eu diria que não pode sair dois tipos de pessoas, uma que sai do Edgar Santos, menos de 500 metros, você sai do Vieira, quem em tese vai mandar nas pessoas dali do Edgar Santos, quem sai dali. Então, essa parceria que a gente tem estabelecido com o Uguntec tem mudado a vida. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com Letícia, que é aluna lá também do Uguntec, ela acho que faz o 4º ano do curso de técnico em administração, né? Então isso faz uma diferença enorme.
E para mim é com muito orgulho que o Oguntec hoje, né, tem dado um salto importante. Esse próprio Oguntec já ganhou o prêmio de jovem cientista, Edson, está aqui lembrando, em 2008. Já ia Né? falar também. Sheila, né, que hoje é professora, é minha colega na Universidade Estadual de Feira de Santana, nessa área de, acho que ela terminou o doutorado também em educação. Então, assim, a BIC só faz as pessoas crescerem. Deixa eu falar, vereador. Eu tenho um tópico aqui, dentro da minha pauta, que é justamente para falar sobre os projetos que o Instituto desenvolve. A gente vai Só um chegar detalhe, nele porque tem outros projetos que eu sei. Pode falar, permita. É porque eu estou claro. vendo que Maria Duvalina, que foi, né, diretora da Steve Bico, né, que é uma pedagoga de mão cheia, e também da rede, ela está lembrando que o 2 de julho ainda funciona, mas não o ensino médio, mas é verdade, ele continua funcionando, né, essa parte da educação, do ensino fundamental. Maravilha. Viu? Então, eu quero voltar para falar, porque tem muitas pessoas aqui que, com certeza, depois desse nosso papo, dessa nossa entrevista, vai ter interesse em conhecer o Instituto. E pessoas que estão nessa fase de preparação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo seletivo, como acontece, quando acontece, são os requisitos, e quantas vezes no ano acontece essa seleção. Olha, hoje só acontece uma vez, que é janeiro, fevereiro, né? Geralmente as pessoas fazem inscrição em fevereiro, né? E é fácil colocar www.stevebiko.org.br e acessar, né? Sempre lá na época vai estar as informações. Hoje você tem uma turma com 70 estudantes, né? Então estão se reinventando com a questão com ensino à distância, fazendo lives com aulas assim virtuais. Eu já participei de uma aula do CCN nessa minha conversa com essa nova turma, né? E a Bico é esse lugar de possibilidades, né? Onde você precisa acreditar, faz você acreditar em você. É o grande exercício desse aprender fazendo. Não foi só o Ugutec, a gente teve programas, por exemplo, o Pompa, Mentes e Portas Abertas, inclusive pessoas que foram do Pompa depois se tornaram meus assessores, né? Tem Luciane hoje, né? Que é professor da UFRB, que é Igor, e a gente vai fazer uma live na semana que vem. Ele é professor também, já passou, professor não, foi aluno, foi estudante desse programa nosso, Mentes e Portas Abertas, que era trabalhar 21 jovens, né? A gente fez uma parceria com Lorelai Williams, que era uma afro-americana, né? Que é essa formação de jovem liderança. Isso deu muito certo. Tem gente hoje no mundo, né? Paulo Rogério, né? Gente que foi virar assessor parlamentar, Maíra, hoje conhecida como Tia Mar, por esse programa nosso, também foi lá trabalhou conosco. Então a gente tem, como diz assim, a gente é cheio de assunto. Não sei se sou eu. Oi? Eu não estou conseguindo lhe ouvir direito. Oi. Agora. Peraí, só um momentinho. Tá bom. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto, agora a sua imagem pronto. tá meio congelada. Ah, congelou? Então vou fazer o seguinte. Alguém ruim. As pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live, fazem um favor para mim, dá um legal para ver se vocês estão conseguindo me ver normal. Dá um legal aí pra gente, por favor. O seu tá... ela tá falando aqui, travou. Pronto. Mas a sua, não tá travado, mas a sua imagem tá meio que distorcida. Pronto, vamos lá. O senhor tá me ouvindo, não tá me ouvindo? Tô.
Pronto. Já está faltando alguns minutos para a gente encerrar esse bloco. Certo. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir permissão aqui ao vereador, eu vou abrir uma outra live, e até para a imagem ficar legal, e a gente tem mais algumas perguntas, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui acompanhando devem ter algum tipo de dúvida para perguntar aqui para o nosso vereador. Eu fecho essa live e volto, e eu espero vocês aqui, tá bom? Tá bom, beleza. Pronto. 1 minuto, 1 segundo. Vou e volto. Tá.